Estamos aqui na Câmara de Vereadores de Feira de Santana, grande audiência pública, onde o empresário Elias Tergilene veio aqui, deu um show, deu uma aula de dignidade, uma aula de tudo quanto vai ser o Shopping Popular de Feira de Santana. Na verdade, tudo foi esclarecido e serviu, Elias, de uma vez por todas, para você mostrar o homem íntegro que é você, a sua empresa, a seriedade com que você encarou esse projeto, tem encarado em todo o Brasil. Boa noite. Boa noite, Paulão. Boa noite, Caldeirão. Sem dúvida, a audiência pública ela foi um pouco tumultuada no início, mas agora no final nós esclarecemos tudo. Esclarecemos o valor, data de inauguração, o que pode ser feito, o que não pode ser feito. Na verdade, não existia contrato nenhum do que se era falado, o contrato ainda vai ser feito, as normas gerais, o regimento interno, junto com a prefeitura, com os camelôs, os advogados dos camelôs e o Ministério Público. Até porque quem vai fazer a gestão do Shopping Popular é uma fundação que não ofere lucro do terceiro setor. Então, isso é muito importante, eu fico feliz. Na verdade, o que está acontecendo agora é aquelas pessoas que falavam que o shopping não ia estar pronto. Hoje eles estão tristes, porque o shopping está pronto, está lindo, maravilhoso e vai começar a funcionar agora em outubro. Elias, pelo que você deixou claro, existe um movimento político para tentar desestabilizar a construção do Shopping Popular em Feira de Santana, que é uma realidade, e depois das suas explicações, acredito que a casa de muitos vereadores e a casa de muitos líderes que estão tentando tumultuar cairão a partir de hoje. Paulão, a casa caiu e a enxurrada levou as tábuas todas, porque o pessoal subia lá, fazia discurso político, agredia o adversário, agredia o prefeito, eu nunca vi aquilo. Em vez dele subir e fazer perguntas inteligentes para esclarecer para o camelô o que vai ser o funcionamento do Shopping Popular, eles subiam lá para fazer acusações políticas entre eles. Isso é triste, porque a audiência pública hoje, ela tinha que ser toda para esclarecimento. 90% do tempo foi usado com questões políticas, fazendo discursos políticos. Faz parte do jogo. Eu acho que nós vamos entrar num processo eleitoral de agora para frente. O Shopping Popular, ele é um sucesso e vai doer muita gente que dizia que não ia estar pronto. O que mais me espantou hoje também, Paulão, é que tinham várias pessoas aí que estavam batendo no Shopping Popular, que quando eu cheguei aqui em Feira de Santana, me receberam com sorrisos no rosto e me incentivaram a fazer a obra. Eu não sei o que aconteceu, que essas pessoas, na hora que o shopping está pronto, elas mudaram de posição. Não sei se trocaram de partido político, estavam com o partido político antigo e agora está com esse outro partido, mas eles estão falando coisas absurdas. O shopping é um sucesso, a cidade de Feira de Santana vai ganhar com esse grande empreendimento, é o maior do país. Olha, por favor, aqui, produção, eu tomei como um susto. Eu fiquei assustado, a TV Caldeirão que vem acompanhando tudo isso no longo do tempo, quando a Elias se dirigiu aos membros das associações, ao vereador Luiz da Feira e a todos os advogados e disse: olha, vocês foram lá, fizeram a pesquisa, me trouxeram para cá e todo o contrato que foi gerado com a prefeitura e com a minha empresa teve a essência de todos e todos calaram porque a casa caiu. O Shopping Popular é uma realidade. Claro, se discutir preço, vai se destacar ou não, vai se discutir, mas o Elias acabou de dizer, e os seus diretores da FEVA e outras associações calaram-se. Quem cala, consente. E o preço não foi a sua associação, em si, as próprias associações do vereador Luiz da Feira e a Prefeitura Municipal de Feira de Santana, presidente. É isso, Paulão. Quando eu cheguei, o preço estava pronto. E a FEVA, senhor Robson, senhor Pedro, senhor Luiz da Feira, participavam do processo o tempo todo. Sentavam na mesa, falavam como que tinha que ser, foram em Belo Horizonte visitar os meus shoppings, disseram que a administração era maravilhosa, foram em São Paulo, foram em Toritama. Ou seja, eu não estou entendendo o que aconteceu. As pessoas que ajudaram a construir todo o projeto de sucesso, agora estão dizendo que não presta. Quem deu o preço foi a FEVA. A FEVA falou que R$80 todo camelô conseguiria pagar.
Vereador Elias Tergilene, quando Vossa Excelência falou para todos os vereadores que tem membro do Ministério Público dentro da sua empresa, um vereador olhava para um, olhava para outro, na certeza da idoneidade da empresa de Vossa Excelência. E outra coisa, como Vossa Excelência viu até o dia de hoje tantas denúncias caluniosas, não atestando a idoneidade da sua empresa e desse contrato com a Prefeitura de Feira de Santana, que você hoje aqui abriu o livro e mostrou toda a realidade. Paulão, nós estamos agindo com a justiça. Tem vereador que já vai começar a responder processo criminal por me acusar. E me acusou novamente aqui gravado. Me chamou de safado, me chamou de desonesto e ele vai ter que provar judicialmente as palavras que ele arremeteu a mim. Eu, nesse momento, quero dizer que na nossa empresa o Ministério Público é presente. Tem um auditor do Ministério Público o tempo todo na fundação. Ou seja, tudo que está sendo feito aqui está sendo comunicado ao Ministério Público. Todas as mentiras que estão dizendo a nosso respeito está sendo comunicado ao Ministério Público. E esse vereador que está me acusando, eu acho que ele não aguenta o Ministério Público na casa dele, igual a nossa empresa tem o prazer de ter o Ministério Público na nossa casa para dar legalidade e transparência a todos os nossos processos. O senhor fica arrependido, empresário, já que os empresários de Feira de Santana não tiveram coragem de colocar o seu dinheiro? E Vossa Excelência, como já disse, usou o nome da sua família, da sua empresa e colocou mais de 57 milhões numa obra que o senhor ainda não sabe se vai dar certo para ter o retorno durante os 30 anos, como Vossa Excelência disse. Se eu fizer um mau contrato, se eu não administrar bem, perderei a minha concessão. Como é que o senhor vê tudo isso, um grande investimento que foi feito por Vossa Excelência numa das obras mais importantes do Norte e Nordeste, que é o Shopping Popular, que só perde para São Paulo, que ainda não foi construído, mas que está sendo construído, e que Feira de Santana tem uma das maiores obras do Norte e Nordeste, que é o Shopping Popular em Feira de Santana? Eu vejo, Paulão, toda essa manipulação política com muita tristeza. Tá claro por que o país não anda. Tá claro quem quer prejudicar a cidade de Feira de Santana. É como você mesmo falou, eu juntei o dinheiro da minha família, vim a chamado da AFEVA, dos próprios camelôs, cheguei aqui, me candidatei à concessão, ganhei. Coloquei 57 milhões. Se não der certo, eu vou perder. O senhor procurou diversos empresários, ninguém tiveram coragem de entrar com Vossa Excelência? Ninguém, Paulão. Quando eu ganhei a concessão, eu falei, olha, tem algum empresário aqui na cidade que acredita no projeto? Eu sou de fora, vocês são daqui. O interessante é ter um sócio local no projeto. Ninguém se candidatou, ninguém quis investir. Porque tinha que colocar, ninguém queria colocar 57 milhões numa obra no escuro que após 30 anos tem que devolver ao município. O senhor acredita nisso? Que deve ter sido isso? Deve ter sido, Paulão. E uma outra coisa, Paulão, que a gente deve ficar muito atento, a sociedade Feira de Santana deve ficar muito atento. Independente de mim, que sou empresário de fora, que chego e coloco 53 milhões na cidade, vários outros empresários aí, ó, multinacionais, a Pirelli, o Açaí, todos vêm e investem na cidade. Quando vê que o investimento é usado como manobra política para detonar o investimento de um empresário que está pagando impostos e fazendo benefício para a cidade espanta outros investidores. E a cidade Feira de Santana é uma cidade maravilhosa para se ganhar dinheiro e para se viver. Ela não deve deixar acontecer isso com ninguém, porque isso fica a imagem ruim da cidade. Cidade tem que ser acolhedora de investimentos. Quanto mais pessoas acreditar em Feira de Santana, vierem aqui e investir o dinheiro em Feira de Santana, o dinheiro fica aqui. A Pirelli não coloca as fábricas nas costas e leva embora, não. O dinheiro fica aqui. Eu não levo o Shopping Popular embora, não. O Shopping Popular é da Prefeitura. Ela só me concedeu, a troco de 53 milhões, o uso por 30 anos. Lembrando que o valor da concessão até o final é 900 milhões. Então, eu falo para a população de Feira de Santana, acolham os empresários que aqui vêm investir. Até porque eu estou lá em São Paulo e eu sou mineiro. Quando eu chego lá em São Paulo, tem várias pessoas de Feira de Santana, da Bahia, que estão lá trabalhando.
E ninguém está batendo nas pessoas de Feira de Santana que estão lá em São Paulo, não. Que diz, você não é de São Paulo, você não pode trabalhar aqui. Que bobagem é essa? Vamos chamar os empresários, vamos juntar. Agora é o momento de juntar. O senhor fez uma denúncia gravíssima. Gravíssima, e a TV Caldeirão vai mostrar. Olha, a TV Caldeirão, ela vai pegar o discurso de Elias, todas as respostas de Elias, e vai colocar com exclusividade, para que tire qualquer tipo de dúvida, porque aqui a gente não joga o lixo embaixo do tapete. De repente você está perguntando aqui, mas você está macerando. Não, eu não sou hipócrita, não sou mau caráter. Existem vários mau caráter, que se eu digo no ar, tem muito mau caráter nesse país. Eu não sou mau caráter. A gente está vendo que o shopping popular é uma realidade. Agora a gente também está vendo que muitas pessoas estão fazendo proselitismo político em nome do shopping. Essa é a realidade, eu não posso calar-me. Sou a favor dos camelô, sou filho de agricultor, da zona rural, e não tenho medo de dizer a verdade. O que a gente está vendo aí é muito proselitismo político. E é uma vergonha. E eu, Paulão do Caldeirão, tenho que dizer a verdade. É a verdade nua e crua. É vergonhoso o que algumas pessoas estão tentando imputar de uma das maiores obras em Feira de Santana. Eu fico feliz, mais uma vez, de entrevistar Vossa Excelência. Não tenho procuração para defender nem Vossa Excelência, nem prefeito, nem vereador, nem ninguém, porque a TV Caldeirão defende o povo e viu que nas suas explicações, após hoje, tudo que foi falado aí foi balela. Muito obrigado, eu quero lhe parabenizar. Eu não sabia que Vossa Excelência tinha vindo do camelódromo, que foi camelô e que deu a volta por cima e que acreditou e que venceu e é um empresário de sucesso. Parabéns. Obrigado, Paulão. Obrigado, TV Caldeirão. Contamos com vocês lá na inauguração do shopping e pelos próximos 30 anos. Final de outubro, nós vamos estar prontos para recolher e acolher todos os empreendedores ambulantes, camelôs da cidade aqui. Muito obrigado. Parabéns, Elias. Obrigado, Caldeirão.